Muito bem, chegamos para debater a terceira temporada do Demolidor, ele que está aqui com a gente. Então, se liga que vai ter muita treta, já assina o canal, aciona o sininho e não perde nenhuma notificação, porque vamos adentrar na treta. Temporada 3. Temporada 3, exatamente, e vou dizer agora, logo de início, que foi a melhor temporada da Marvel na Netflix. Olha, suspeito fortemente, porque foi muito bom, as lutas excelentes. Desde o início, né, quando a abertura da série do Demolidor sempre começa a dar e o cara não quer parar de olhar, porque é muito legal, aquele sangue escorrendo. Assim. É a melhor abertura, Melhor com abertura. certeza, é a melhor abertura também. E a melhor série, porque foi a primeira que surgiu, foi a origem da parceria da Marvel e na Netflix. É um personagem mais importante da Marvel na Netflix. E, enfim, a gente vê que rola um carinho, rola uma necessidade de cuidado com esse personagem desde a primeira temporada. Sim, sim. E a gente teve tempo suficiente para contar quem é cada um desses personagens que estão na terceira temporada. Então a gente já viu a origem do Matt Murdock, a gente já viu a origem do Rei do Crime, a gente passou por uma segunda temporada excelente com o Justiceiro, e agora a gente tem o Mercenário E o Rei do Crime. quebrando tudo e o Rei do Crime, sem a necessidade de botar um monte de referência, um monte de easter egg, um monte de personagem, para contar uma história concisa, um arco fechado, e que é excelente, é excelente. É, eles conseguiram fazer uma história com o mesmo vilão que já teve nas outras duas temporadas, não tornar repetitiva e ainda o carisma do Vincent D'Onofrio é incrível, né? Vincent D'Onofrio, talvez uma Cada das vez melhores mais. personificações dos personagens dos quadrinhos pra TV, pra séries. Com certeza ele nasceu pra ser o rei do crime e tá muito bem de novo, né? E aí a gente lembra um dos grandes motivos de por que ele tá funcionando, de por que isso funciona. Primeiro que a gente já tem o antagonismo do Matt Murdock com o Wilson Fisk desde a primeira temporada, e a Netflix, ou os roteiristas, ou enfim, os criadores da série, não quiseram fazer o grande pecado, o grande erro que eles fizeram em Jessica Jones e Luke Cage, onde eles mataram O os vilão principais principal. vilões nas duas primeiras temporadas e acabaram com o que eles poderiam construir enfim, de ambiguidade, de dualidade entre os dois principais personagens, do vilão e do mocinho. E construir essa coisa que nos faz gostar tanto do Demolidor e tanto do Rei do Crime. É, o Rei do Crime ele não é só um vilão, um chefão do crime, assim, como o próprio nome diz. Ele é mais, ele é uma ambição incrível, assim, tem uma força incrível também, uma força muito forte É basicamente um como vilão explica, completo, né? ele é uma mente diabólica. E todas as vezes que a gente tem uma vitória do Matt Murdock, e o Matt Murdock fica sempre dizendo isso nessa temporada, que ele tá 5 passos à frente sempre. E isso acontece, porque o cara tá preso. A gente começa a temporada com ele preso e ele dá o revés. Ele consegue comprar o FBI, ele compra todos os policiais corruptos e os policiais corruptos começam a trabalhar para ele, limpando a barra dele e acabando com os inimigos dele. Ou seja, o cara tá preso e tá mandando, sabe? É uma coisa assim que acontece também nos presídios do Brasil. É um daqueles personagens, aqueles vilões que a gente se cativa até um pouco olhando, como o Loki, Com certeza. como o E ele do tem aquele Pantera Negra. passado que eles contaram na primeira temporada, que também volta muito forte nessa temporada, né? Sim. E também a gente tem ali o elenco de apoio, que também nessa temporada tá muito bom. A gente tem o agente Nadim, que tá com uma subtrama muito boa. Foi muito bom, né? A gente tem a Karen Page, que também tá de novo com uma subtrama muito boa. Nas anteriores, ele até não eram tão legais quanto essa. E a gente tem aquela questão dos 13 episódios, que sempre são muitos episódios. A gente comentou isso no nosso veredito do Punho de Ferro, que veio com 10 episódios e ficou melhor, né? Eram os pontos positivos. Essa não. Essa não. Essa voltou com 13 episódios, mas são 13 episódios que tu quer olhar um atrás do outro sem parar. Não tem barriga. E mesmo o episódio que fala um pouco mais da Karen Page faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Ele fecha o arco dela. E que mulher, hein? Deborah Ann Woll. Deborah Ann Woll tá muito eu bem. quase chorei uma hora lá naquela tragédia pessoal dela, naquele episódio que se chama Karen. Foi muito forte. E spoiler pra quem não leu os quadrinhos ainda, nos quadrinhos ela morre. Eu fiquei... Quando eu vi o nome do episódio se chama Karen e mostrou o passado dela, eu falei, ela vai morrer, eles vão matar ela.
Deve temer pelo pior. Eu temia pelo pior, mas eu já cativado pelos quadrinhos iria aceitar isso de bom grado e com certeza ia me emocionar muito se isso acontecesse nas telinhas também. Mas não foi isso que aconteceu, ela não morre. Ela não morre. E aqui a gente tem a volta de uma construção interessante que era lá da primeira temporada, quando a gente tem o escritório do Fogg e Nelson e Murdock, né? E eles agora, depois de 2 temporadas, retomam essa parceria. E é legal a gente ver isso que, poxa vida, aquilo aquela destruição foi necessária, fez sentido para a história, e o retorno também fez muito sentido. Não foi uma coisa casual, que vamos... Não, o roteiro estava bem casado nessa questão de fechar e amarrar as coisas deles se agruparem novamente para ir contra o Rei do Crime. E aí nossa Karen Page vai lá e peita de verdade o Rei do Crime, né? Sim, essa mulher foi... Eu já gostava dela quando ela fazia no True Blood, aquele seriado da HBO, ela fazia, já era muito legal. E no Demolidor, então ela tá... nível de interpretação dela tá excelente. Ela tá muito bem, ela comprou bem o personagem, ela vive nas redes sociais, no Instagram dela, ela vive postando coisa da personagem. Ela é uma das pessoas mais empolgadas, né, entre os atores nesse universo Marvel das TVs ou da Netflix. Das telinhas, né? Das telinhas, então. Então a gente tem logo no início, a gente tem que falar bastante disso, que é a apresentação do mercenário. Logo nos primeiros episódios a gente tem o tal do resgate lá no Rei do Crime. E quem chega lá e ele tá preso no furgão, vendo que tudo que tá acontecendo, e as pessoas em volta estão sendo abatidas, uma a uma, né? E aí eu pensei, é o mercenário agora, cara. Eles deram leves sugestões que o personagem iria ser o mercenário, mas claro, quem conhece os quadrinhos sabe que o mercenário usa qualquer coisa como arma. Mas mostrando algumas coisas, cenas do passado dele, davam uns sinais no boné, tinha o alvo, que é o Bullseye, né, que é o nome do personagem nos Estados Unidos, e várias referências várias pequenas deixas, né? E não tem, cara, nossa, a forma que fizeram o personagem ficou perfeito, assim, é um dos melhores vilões. Introduziram de uma forma orgânica, né? Ele sendo também um agente do FBI, que também tinha um passado tenso, né? E é legal que eles contam um pouco do passado, expressam um pouco de tempo para os vilões, sim, que são importantes, e tu percebe que eles realmente têm um passado tenso e eles estão ali mais louco que, de repente, os próprios protagonistas, né? Sim, e o ator que fez o Wilson Battle, cara, foi muito perfeito. Foi muito bem. Convincente. Tem uma cara de loucão mesmo, em alguns momentos, assim, tu dava pra ver que ele era perturbado, assim, né? Tudo que passou no passado dele. E ele assim, entra. Não tem... A forma que o Rei do Crime domina ele e coloca ele contra o Matt Murdock e usa o próprio uniforme do Demolidor foi uma forma excelente, assim, agora realmente o Rei do Crime tem um viés de que ele pode culpar alguém pelas coisas que aconteciam. O Demolidor. Ele tem um episódio incrível quando é o ataque ao jornal, o Bulletin, onde trabalha lá a Karen Page e tá todo mundo lá, e eles vão ter a provável vitória porque eles têm um cúmplice que vai entregar o Rei do Crime, e aí eles, coloca lá o Demolidor contra o Demolidor, ou a primeira luta do Demolidor contra o mercenário, e aí a gente tem uma das melhores cenas de luta de toda a temporada. Todas as séries. Todas as séries. Todas as séries da Marvel, Netflix foi lembrando que, normalmente, a série do Demolidor já se Lembrando que a série do Demolidor já se contabilizava, ou se notabilizava pelas cenas de luta. Porque a gente tem na primeira temporada uma cena de luta de plano de sequência que ele sai quebrando todo mundo numa escadaria. Na segunda a gente tem a cena do Justiceiro quebrando todo mundo na prisão. E agora a gente tem essa que o mercenário toca tudo que é coisa no Demolidor. E não só nessa luta, mas nas outras lutas, que já teve umas 3 ou 4 lutas do mercenário com o Demolidor.
a gente podia perceber que o Demolidor funcionava da mesma forma nos quadrinhos, que ele conseguia desviar as coisas do mercenário, e o mercenário isso deixa ele indignado. Deixa ele indignado. É um dos únicos que consegue escapar das coisas, né? Por causa dos sentidos ampliados dele. E aí a gente tem a cena também de luta na igreja, que é muito boa. Sim, né? Excelente. E, puxa vida, a gente vai encaminhando a série pro final com uma série de plot twists que a gente não imagina, né? Sempre quando a gente acha que vai dar certo o plano do Matt Murdock, do Fogg e da Karen, alguma coisa acontece, né? E aí a gente tem aquela subtrama do Nadeem que encerra de uma forma muito boa. Porque eles também dão um background legal para ele da família, um background dele que ele estava ali, ele foi coagido mesmo, ele não queria, de repente, estar fazendo todas aquelas bobagens. E no final ele se redime também mesmo se sacrificando pela causa, ele se redime de alguma forma. Isso aí. Eu queria lembrar também da interpretação dos dois vilões, do Rei do Crime e do Mercenário, que eles fazem eles terem alguns acessos de fúria. Que chega a dar um som mais forte assim na televisão, e tu consegue entender que ele está passando por alguma coisa ali que não está incomodando ele, e ele quer se livrar daquilo de alguma forma. E eles têm rompantes muito fortes, né? E aí a gente tem também essa questão do arco fechado, toda a história se fecha, a gente tem o início, meio e fim muito bons, a gente não tem excesso de personagens, a gente não tem a volta de personagens que apareceram anteriormente, e isso não faz falta. E outra coisa que não faz falta, que é muito importante, é que o Demolidor não usa o uniforme dele. Esse uniforme aqui, ó, não aparece, só o Mercenário usa. E faz todo sentido. É um arco de retomada, né? Faz todo sentido. E ele também não... Como o Mercenário incrimina o Demolidor por estar usando o uniforme, cometendo crimes com o uniforme do Demolidor, então depois faz até mais sentido ele não usar também o uniforme e usar aquela faixa preta, o uniforme todo preto, parecido com aquele da primeira temporada. Forma original, digamos assim, né? Da primeira temporada, para tentar recuperar a fama não, o status dele como Demolidor. E depois no final, então, isso é recuperado, então provavelmente na próxima temporada, talvez ele use o uniforme. Provavelmente ele retome o uniforme, até porque no último episódio ali ele diz, eu quero o meu uniforme, devolve o meu uniforme, né? E aí a gente tem a luta dos três. Uma pequena consideração contra a luta dos três no final, que tava legal, tava boa, mas tu via nitidamente que a construção da luta tinha que dar o tempo para um ficar no chão, o outro vir e lutar contra o Rei do Crime, aí o outro lutar contra o Demolidor, o outro lutar contra o Mercenário. O Rei do Crime lutar contra o Mercenário. Então ele tinha que fazer uma pausa ali para cada um poder se soquear um pouquinho, mas valeu a pena porque o Rei do Crime tomou umas belas porradas na cara. Eu tenho que dizer que durante principalmente as cenas do Demolidor contra o Mercenário, eu saía do sofá assim, e ficava impressionado assim, com as cenas de lutas e queria olhar mais, assim, se fosse num cinema eu ia achar mais empolgante ainda. Fica mais tenso. Mas foi demais, as lutas são excelentes, tem muitas em plano de sequência também. Não, nada a acrescentar mais sobre isso. Por isso é disparada a melhor série da Marvel na Netflix e a melhor série da Marvel, provavelmente. Sim. Pode contar o Justiceiro, pode contar Luke Cage, pode contar Punho de Ferro, pode contar Defensores, pode contar Os Fugitivos, pode contar Agents of S.H.I.E.L.D., pode contar A Manto e a Daga, Demolidor, primeirinho no ranking. Eu ainda coloco que vai ser uma das melhores temporadas de todas as séries desse ano. Muito provavelmente. A gente teve ótimas séries esse ano, como Jack Ryan e outras que a gente vai estar falando aqui bastante na vigília, mas olha, essa do Demolidor realmente, para mim levantar do sofá para olhar prestar mais atenção numa luta, olha, demais. Vamos falar mais e vamos fazer um ranking de séries desse ano aí, aqui no final do ano. Pode apostar. Nota pra temporada? 4. Nota 4 também, fechamos aqui. Eu tenho uns easter eggs. Easter eggs. Vamos lá. No momento que o Rei do Crime tenta eliminar as concorrências dos criminosos ou trazer eles para serem seus pupilos capachos, assim, tem uma hora que ele reúne todos eles numa mesa lá para fazer a declaração que eles agora vão ser mandados pelo Rei do Crime. Tem duas pessoas, e também no casamento, eu acho que a pessoa parece que é a Rosalie Carbone, que é vivida pela Annabella Sciorra, que também aparece em Luke Cage. E também ele faz menção ao Mr. Star, com 2 R's, que é o vilão na Marvel chamado Cabeça de Ovo. E daí, então, fica essas duas referências. E também no casamento do Rei do Crime, quem não sabia, o Rei do Crime se casa com a Vanessa.
ele, na hora de escolher a melhor flor para botar no Foi, terno. foi um easter egg bem casado ali, porque eles estão ali realmente num casamento, ele tá numa roupa branca que faz todo sentido para um casamento, e veste como a gente conhece o personagem lá dos quadrinhos, e eles escolhem a rosa para A rosa, colocar. que, referência dos quadrinhos, é o nome do vilão, que é o filho do Wilson Fisk. Tem outras, se vocês sabem outras referências, coloquem Souberem, embaixo. coloquem aí, mencionem, deixem nos comentários novos easter eggs que a gente comenta numa próxima oportunidade. Ficamos aqui com essa crítica de Demolidor, terceira temporada, assista toda ela. Nota 4 de 5. Não se esqueça de assinar o canal, deixar seu joinha, o comentário, porque você sabe, a vigília não para.